Olá pessoal, Carolina Vargas, economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, metodologia que ensina a rastrear os investidores profissionais através de indicadores de volume. Hoje eu trago um conteúdo dedicado aos iniciantes. Vamos falar sobre o mercado de ações para quem está começando na Bolsa de Valores do zero. Quem está gostando dos vídeos, se inscreva, curta, compartilhe esses vídeos, porque eu vou trazer todos os dias informações importantes e relevantes sobre Bolsa de Valores e mercado financeiro em geral. Vamos começar. Primeiro eu quero que vocês entendam a diferença entre renda variável e renda fixa. Qual que é a diferença, gente? A renda variável, na renda variável, o retorno ele é imprevisível no momento do investimento. O valor vai variar conforme as condições do mercado, lei da oferta e demanda. E aí nós temos alguns exemplos aqui, que são ações, fundos imobiliários, ETFs, dentre outros. E o nosso foco hoje vai ser falar sobre as ações, ok? Que são participações em empresas. Qual que é a diferença para a renda fixa? Na renda fixa, o investimento possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação. Então, quando você vai investir em renda fixa, você já sabe qual a remuneração que você vai ter. Se ela é pré-fixada, se ela é pós-fixada, qual o valor que você vai receber no vencimento, caso seja um título público, qual que é a remuneração que você vai ter ali naquele investimento. Mas é muito importante que vocês saibam que, apesar da renda fixa ter regras de remuneração definidas no momento da aplicação, alguns investimentos em renda fixa possuem marcação a mercado e o valor pode variar. Você pode sim perder dinheiro em renda fixa. Por exemplo, no caso dos títulos públicos federais, o Tesouro IPCA, um exemplo, se você faz o investimento no Tesouro IPCA, a taxa está mais baixa e a taxa sobe, pela marcação a mercado, você vai perder dinheiro, porque existe uma relação inversa entre a taxa, tá, e o valor do título. Então, isso vocês precisam ter em mente, mas a renda fixa, você sabe as regras de remuneração no momento que está aplicando e, no caso do Tesouro IPCA, por exemplo, no vencimento você vai ter aquela rentabilidade acordada ali, no vencimento. Que isso fique claro. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando melhor sobre a renda fixa. Hoje o nosso foco vai ser o quê? Renda variável, mais especificamente mercado de ações. Vamos falar, para falar de mercado de ações, nós temos que falar sobre sociedade anônima. A sociedade anônima é a sociedade empresarial dividida por ações. E nós temos dois tipos, a de capital fechado e a de capital aberto, que é a que negocia na Bolsa de Valores. Então, no caso de sociedade anônima, a participação e responsabilidade de cada sócio, que é o acionista, está limitada ao preço de emissão das ações que adquirir. Trata-se de uma empresa com investimento inicial alto e pretensão de grande investimento. Por isso, as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores são as maiores e as melhores do nosso país. São as maiores empresas que têm grande pretensão de crescimento. Então, elas investem muito nesse crescimento. São grandes empresas, gente, por isso que eu bato na tecla sempre. Investir em grandes empresas é muito melhor do que investir em renda fixa, se você souber escolher bem as empresas, ok? Então, nós temos dois tipos de SA. A de capital fechado, que não é possível negociar ações na Bolsa de Valores. A empresa procura investimentos de forma privada. E a de capital aberto, que negocia na Bolsa de Valores. E aí é preciso solicitar autorização à CVM, que é o órgão vinculado ao Ministério da Economia, na verdade agora é o Ministério da Fazenda, né? E então essa aqui, a de capital aberto, vai ser nosso foco hoje. Então na B3, que é a nossa bolsa, nós temos aproximadamente 400 empresas sendo negociadas na bolsa. Nos Estados Unidos, olha a diferença, gente. Nos Estados Unidos, aproximadamente 3.200 empresas na Nasdaq, que é a empresa de tecnologia dos Estados Unidos, e 3.000 na NYSE, tá? Então nós temos, olha qual a diferença discrepante entre Brasil e Estados Unidos. Aqui eu trouxe exemplos de empresas de capital aberto brasileiras para que vocês possam começar a se familiarizar com essas empresas, né? Então, a Vale, que é a empresa do setor de minério, a própria B3, Brasil Bolsa Balcão, que é a nossa Bolsa de Valores, Banco do Brasil, JBS, que é a empresa de proteína animal, uma grande empresa, Lojas Renner, empresa do setor de varejo, de roupas,
IRB, que é uma empresa resseguradora. Suzano Papel e Celulose. A Suzano é a maior empresa do setor de papel e celulose do mundo. Nós temos a Vale, que é uma grande empresa também. A BR Foods, que é a empresa de proteína animal também. Se não me engano, 50% da BR Foods é da Marfrig, tá? Que é outra empresa de proteína animal. Então, essas empresas, gente, elas são empresas exportadoras, elas exportam para o mundo inteiro. O Brasil é muito importante nesse setor, né? Magazine Luiza, empresa do setor de varejo também. Raia Drogasil, empresa do setor de farmácia, que está aí se expandindo por todo o Brasil. Localiza. A gente tem o Banco do Brasil Seguridade também. Então temos várias empresas. CVC, empresa do setor de turismo. MRV, empresa do setor de construção civil, tá? Eco Rodovias. Então nós temos várias empresas. Eu trouxe alguns exemplos. Alguns mudaram de nome. Via Varejo agora é Casas Bahia. Mas aqui nós temos alguns exemplos para vocês. Então é importante vocês começarem a se familiarizar com as empresas que são negociadas na bolsa, tá? E aí, como é que se dá esse processo de abertura de capital de uma empresa? A gente tem um processo que chama IPO, Oferta Pública Inicial. É um tipo de oferta pública em que as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral na Bolsa de Valores pela primeira vez. A gente chama esse mercado de mercado primário. Qual que é o objetivo? A empresa está lá de capital fechado. Ela oferta essas ações ao público em geral para captar recursos no mercado, para expandir os seus negócios. Então, qual que vai ser o destino dos recursos? Vai depender da estratégia da empresa. Tem empresa que vai expandir projetos, outra vai reduzir dívida, outra vai realizar aquisições de outras empresas. Então, tem várias formas de expandir. Aí cada empresa vai ter a sua estratégia, tá? Mas o objetivo final é sempre crescimento da empresa e entrega de maiores retornos aos acionistas. E aí, vamos lá falar um exemplo aqui de Raia Drogasil. A Raia Drogasil é uma empresa brasileira do setor varejista farmacêutico. Ela foi criada em 2011, após a fusão da Drogasil SA com a Raia SA. Isso acontece muito no mercado, fusão de empresas. A gente teve agora, por exemplo, o Grupo Soma com o Arezo, né? Então, essas empresas elas vão fazendo aquisições ou fusões para crescer, para ganhar mais mercado, para ficar mais competitiva, para dominar mais o mercado, tá? E aí, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar a estratégia de crescimento da Raia Drogasil. Qual que é? Ela quer fazer o quê? Sua expansão pelo Brasil com a abertura de novas lojas. Então, vocês podem perceber, aqui eu estou em Belo Horizonte, todo lugar que você vai tem uma Raia Drogasil. E ela continua expandindo, crescendo, abrindo novas lojas. E ela está fazendo isso pelo Brasil todo, tá? Então, é uma empresa que tem essa estratégia de crescimento. E aí, o que acontece? Nós temos a Comissão de Valores Imobiliários, que é o órgão fiscalizador desse mercado. Ela vai exigir alguns requerimentos para uma empresa de capital fechado fazer abertura no mercado. Então, ela tem que ser constituída sob a forma SA, tem que ter 3 anos de demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM, tá? Tem que ter designar diretor de RI, estatutário, RI, relação com o investidor, possuir conselho de administração. Então, tem alguns requerimentos, eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês, para que uma empresa faça esse ingresso aí na Bolsa de Valores. E eu vou chamar a atenção para vocês aqui também, falando de IPO. Gente, geralmente o IPO ele acontece em momentos de euforia no mercado. Por que acontece em momentos de euforia? Porque a empresa consegue captar mais recursos, tá? Então, as pessoas vão pagar mais caro pela ação. Eu não compro empresa em IPO, tá? Não compro. Eu só compro pelo gráfico, como eu falei para vocês. E em IPO, geralmente, as empresas vão escolher aquele melhor momento, o momento que a bolsa está subindo. Vocês podem perceber agora que esse mercado está tão difícil, todo mundo pessimista, né? Já há algum tempo, não tem IPO, não acontece, tá? Então, prestem atenção nisso. IPO geralmente acontece em momento de euforia. Não façam, eu pelo menos não faço aquisição de empresas no IPO. E aí, depois que tem o mercado primário, a gente vai para o mercado secundário, né? Após a oferta primária, as negociações de compra e venda das ações passam a ser feitas no mercado secundário. Então, no Brasil, as negociações são feitas na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, a gente só tem uma lá em São Paulo, e essa negociação é intermediada por corretoras de investimento.
No mercado secundário, isso é muito importante vocês entenderem, não existe entrada de recursos no caixa da empresa. Até porque, gente, se existisse entrada de recursos no caixa da empresa, cada negociação que fizesse, o valor de mercado da empresa seria absurdo, né? Então, é só da primeira vez, é só no mercado primário que tem entrada de recursos. No mercado secundário, os ativos apenas trocam de mãos entre os diversos investidores. É como eu falei para vocês, uma empresa, eu falei no outro vídeo, a empresa tem uma quantidade de ações ali X, aquelas ações que são negociadas no mercado secundário, tá? Não tem como a cada troca de ações de mãos ter entrada no caixa da empresa, é só no mercado primário, tá? Mercado secundário, só troca de mãos. Então aqui eu trouxe para vocês isso aqui, ó. Tem a empresa, ela faz o IPO, tem o primeiro investidor, entra recursos no caixa da empresa e o investidor recebe uma partezinha das ações, tá? E aí esse primeiro investidor, ele vende para outros investidores as ações dele, tá? E ele recebe dinheiro por isso. E aí esses outros investidores também fazem a mesma coisa, tá? Negociam aí no mercado. Na Bolsa de Valores diariamente acontecem muitas negociações, a liquidez é grande, principalmente das grandes empresas, como as blue chips, que são Petrobras, Vale, os bancões, né? Essas empresas, elas têm muita liquidez e à medida que a empresa vai ficando menor, a liquidez ela diminui um pouco. Mas para nós investidores de varejo, pequenos investidores, não precisamos nos preocupar tanto com essa questão da liquidez. O grande investidor se preocupa mais com isso, tá? Porque ele precisa de liquidez para desfazer das suas posições, já que ele compra valores significativos. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo da Movida, porque o que acontece? Existe uma composição acionária na empresa, para mostrar isso para vocês. Né? Existe uma composição, existe um total de ações e existe uma parte que está no controlador, nesse caso aqui da Movida, a ação em tesouraria, e o que está sendo negociado no mercado é isso aqui, trocando de mãos entre investidores. Isso a gente chama de free float, que é o percentual das ações de uma empresa que está em circulação na Bolsa de Valores, livre para qualquer investidor interessado. Então, toda empresa tem a sua composição acionária, tá? E aí, gente, o que são ações? Então, a ação é a mínima fração do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Você se torna um acionista, tá? Nós temos dois tipos de ações, que são as ações ordinárias, que dá direito a voto nas assembleias da empresa. Então, se uma pessoa, se um gestor, por exemplo, tem interesse de ter poder de voto ali na assembleia da empresa, ele precisa adquirir ações ordinárias. Um investidor, um grande player, quer ter controle sobre aquela empresa, ação ordinária, tá? As ações preferenciais, elas não têm direito a voto, elas têm preferência na distribuição de dividendos. O lucro. O dividendo é uma forma que a empresa, né, faz para dividir o lucro. Divide o lucro na forma de dividendos. Nós temos também o juros sobre capital próprio. E aí, como é que a gente faz para negociar ações? As ações são negociadas em códigos, a gente chama de tickers, composto por 4 letras e um número. Vamos a exemplos? Casas Bahia ON. O código ticker é BHIA3. O 3 significa o quê? Toda ação que termina com 3 é uma ação ordinária, tem direito a voto, tá? Toda vez que termina com 3, direito a voto. Banco do Brasil, BBAS3. Petrobras PN, ON ordinário, PN preferencial. Então, Petrobras PN, Petri 4. Falou em 4 aqui no finalzinho, ação preferencial. Gerdau PN, GGBR 4. Esse é o ticker que você vai utilizar para negociar a ação lá na corretora, tá? E aí nós temos mais um exemplo aqui que eu trouxe, que é a Klabin, KLBN 11. Esse final 11 aqui significa que é uma unit. E as units é como se fosse um pacotinho, tem ações PN e ON ali juntos, tá? Então nós temos também as units que são final geralmente 11 aqui. Então aqui você precisa entender, né? Final 3, ação ordinária, final 4, ação preferencial. E nós temos também as units. Gente, é o seguinte, vamos conversar aqui com vocês. Todas as empresas, não são todas as empresas que possuem ações ordinárias e preferenciais, tá? Banco do Brasil só tem ação ordinária,
Casas Bahia também, Magazine Luiza também. A maior parte das empresas tem ações ordinárias. Algumas têm preferenciais, como Petrobras, Gerdau, tá? A Vale, por exemplo, só tem Vale 3, que é ação ordinária. Então, não são todas as empresas que têm ações preferenciais. E aí, como nós fazemos para negociar ações? O primeiro passo, abrir uma conta em corretora, que vai te cadastrar como investidor na B3, na Bolsa de Valores. A corretora é a empresa que faz a intermediação entre o investidor e a bolsa. E existem custos para realizar compra e venda de ações, taxa de corretagem e custos da B3. Isso aqui, esses custos, gente, a taxa de corretagem, ela vai depender da corretora. Tem corretora que não cobra taxa de corretagem, tem corretora que cobra mais caro, mais barato. Então, vai variar de corretora para corretora. Então, você tem que pesquisar de acordo com o seu interesse. Se você quer ter uma assessoria, por exemplo, no caso ali da XP, tem assessoria, acaba pagando um pouco mais caro. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui, muito cuidado com os serviços de assessoria. O assessor, ele ganha em cima dos produtos, dos investimentos que você faz, dos produtos que ele te vende, tá? Então, existe um conflito de interesses aí nessa relação, ok? Então, muita atenção a isso. E esse conflito de interesses é o quê? Ele vai te vender um produto, às vezes vai investir você em um título público, só que ele pode investir, ao invés de investir para você receber toda a rentabilidade, ele investe de forma que parte da rentabilidade fica para ele, tá? Ele vai precisar ganhar o dinheiro, o salário dele aí. Então, quanto menos conhecimento você tiver, mais fácil vai ser ele te vender algo que gera mais lucro para ele e menos para você. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de corretoras. Isso aqui, gente, funciona para gerente de banco também, tá? A mesma coisa, o gerente de banco, ele está a serviço do banco, o banco quer lucrar. Então, existe um conflito de interesses, ok? Então, você vai chegar lá querendo fazer um investimento, o gerente já está lá com uma meta debaixo do braço para bater, o gerente o superior hierárquico dele está ali em cima dele falando para ele bater essa meta, tá? Pressão é gigantesca, você vai chegar lá, ele já está com essa meta para bater, ele vai direcionar para a meta dele. Muita atenção a isso. Já trabalhei em banco, sei do que eu tô falando, ok? Então, nós temos aqui exemplos de corretoras, trouxe várias. Os bancões têm suas corretoras, tá? Nós temos a XP, que é dona também da Rico, da Clear, corretora. Nós temos a Genial Investimentos. Nós temos várias corretoras. E aí você pesquisa, escolhe a que vai atender melhor o que você precisa. Por exemplo, você que está começando, né? A Clear não cobra taxa de corretagem, ela não vai te dar serviço de assessoria, mas você está buscando aprender você mesmo, né? Então, você pode abrir na Clear, não pagar corretagem, tá? Então, pesquisa de acordo com o seu interesse, o valor que você tem para investir, combinado? E aí, vamos lá, vou mostrar aqui, esse aqui é o aplicativo da XP, eu tirei isso já há mais tempo, o valor não tá esse atual, mas eu usei isso aqui de uma aula que eu dei. Então, vamos lá. Como negociar ações? No mercado padrão, o mercado padrão é o mercado com maior liquidez, é aquele mercado que os grandes players geralmente negociam, tá? Então, você acessa a sua corretora através do site. A gente tem o home broker, que é geralmente onde negocia as ações. Pode ser pelo aplicativo, pela plataforma, né? A gente tem várias plataformas que fazem negociação de ações, eu utilizo plataforma. A gente tem o MetaTrader 5, a gente tem o Profit Pro. Então, tem várias formas aqui. Quem está começando, né? Pode baixar uma plataforma, por exemplo, gratuita, como o MetaTrader 5, tá? E também pode realizar aí a compra, se for valor menor, pelo próprio aplicativo da corretora. As ações, elas são negociadas em lotes de 100 no mercado padrão. Ou seja, por padrão, você vai comprar 100, 200, 500, 1000, sempre múltiplos de 100. Vamos a um exemplo. Eu quero comprar 100 ações de Redditor. Eu pego o ticker, que é RDOR3. Então, eu vou colocar lá o ticker. Vou colocar a quantidade que eu quero, o preço que eu quero negociar e vou comprar, tá? Tem outro tipo de ordem também, mas eu vou trazer o básico hoje aqui para vocês. Mas você pode colocar, por exemplo, você quer negociar hoje só? Você quer negociar tudo ou nada? Você quer, por exemplo, você quer executar de qualquer forma a valor a mercado? Então, tem várias formas aí de você colocar ali a sua ordem, mas eu trouxe aqui o básico, você coloca 100, ó, eu quero se chegar no preço X, tá? Eu quero uma ordem
aqui limitada, eu quero colocar, só vou comprar se chegar nos R$25, por exemplo, tá 25,7. A última negociação foi 25,7. Se chegar nos R$25 eu compro, se não chegar eu não compro. Ou eu quero comprar de qualquer jeito, tá 25,7 o último, eu vou olhar no book de ofertas, tem oferta lá a 25,8, eu vou colocar e vou comprar, ok? Então, mas o básico é isso aqui. Aos poucos, gente, vocês vão se familiarizando e vai ficando mais fácil para entender outros tipos de ordem. E aí nós temos também o mercado fracionário. É mercado para iniciantes. Quem está começando na bolsa e tem pouco valor para investir. O volume de negócios é menor que no mercado de lote padrão. Ele tem menos liquidez. Por quê, gente? O grande player vai operar no mercado padrão, não vai operar no mercado fracionário, né? Então, geralmente, o que a gente faz para negociar no fracionário? Coloca a letra F à frente do ativo a ser adquirido. Então, por exemplo, eu quero comprar 20 ações da CVC Brasil, empresa de turismo, né? Vou colocar CVCB3, é o ticker. E eu coloco um F na frente. Então, eu coloco, isso aqui vai ser o meu ativo. Eu coloco aqui a quantidade, pode ser 1, 10, 20, 50, 55, qualquer valor. Porque é mercado fracionário, tá? Até 100, tá? Então, valores menores que 100. E aí, eu coloco o valor aqui que eu quero negociar, o preço, e faço a minha compra. Mesma coisa para venda, tá? Você vai lá, coloca os dados e ao invés de colocar comprar, vender. É mais ou menos isso, é bem simples, tá? Não tem dificuldade nenhuma e aos poucos vocês vão se familiarizando. E aí, como a gente faz para lucrar com ações? A gente pode receber os dividendos, empresas pagadoras de dividendos. O Barsi gosta muito de empresa que paga dividendo. Ele fala, dividendo está no meu DNA. Ele gosta desse tipo de empresa. E o dividendo e o juros sobre capital próprio, ele é pago por quantidade de ação que você possui. Você possui uma ação, 20, 30, 100, 1000. Quantas ações você possui? Você vai receber o dividendo por cada ação que você possui. Por isso que ele gosta tanto também de reinvestir os dividendos e comprar mais ações. Então, a gente pode lucrar através dos dividendos ou juros sobre capital próprio. A empresa vai lá, divulga o balanço, apresenta lucro e divide parte aos acionistas na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio. Aqui, eu trouxe um exemplo, né, empresas pagadoras de dividendos, aqui Petrobras, né, tem várias empresas, boas pagadoras de dividendos aqui dos últimos anos de 2020 a 2022. E empresas dos setores defensivos, como eu já trouxe um vídeo aqui para vocês, elétricas, telecomunicações, seguridade, financeiro, tá? Saneamento. Essas empresas, elas são empresas de setores defensivos e pagam dividendos, a maior parte delas, ok? Nós temos também com a forma de lucrar com ações com a valorização da ação na bolsa. Eu trouxe o exemplo aqui de Neoenergia. Tô vendo uma acumulação aqui na energia, eu vou lá, faço a compra, eu comprei com preço aqui de 14,48. Aí chegou na sexta-feira, eu vendi 20,43. Então eu ganhei isso aqui, ó. Essa diferença. Aí depende da quantidade de ações que eu possuo, tá? Existem outras formas de lucrar, mas eu vou falar do básico hoje. A gente tem como operar vendido no mercado também, ganhar com a venda, tá? Mesmo sem possuir ativo, mas hoje eu não vou entrar muito nisso aí. Vou falar do mais simples. E quais são as estratégias, possíveis estratégias que a gente pode utilizar para lucrar na Bolsa de Valores? A gente tem o Buy and Hold, que foi o que enriqueceu o Warren Buffett, né? Que é a estratégia de investimento de mais longo prazo que existe dentro da Bolsa de Valores. Não existe tempo de investimento definido. Até que o Warren Buffett está vendendo muitos ativos recentemente, mas ele fica com esses ativos em carteira enquanto fizer sentido pelo resultado da empresa. Ele fala muito, por exemplo, que a maior parte do lucro dele veio da empresa Coca-Cola, que ele comprou lá atrás e ele ficou muitos e muitos anos. Eu acredito que ele ainda tem a Coca-Cola em carteira, porque a empresa não parou de crescer. E aí, quando a empresa cresce, o seu patrimônio cresce junto. Quando o valor de mercado de uma empresa cresce, por quê? Por fundamentos, não tem como, o valor da ação vai crescer junto, tá? Então, essa estratégia consiste em comprar ações de empresas sólidas no mercado, com boas perspectivas de crescimento e mantê-las no portfólio por um longo prazo, visando a maximização dos lucros. Essa estratégia do Warren Buffett, do Luiz Barsi, do Luiz Alves Pais de Barros, da maior parte dos investidores aí que
que temos de grande sucesso no mercado. Nós temos também Position Trade, que é uma estratégia de negociação na Bolsa de Valores que visa o lucro em um prazo mais longo, mas não é tão longo como o Buy and Hold. Então, comprei uma ação há um ano atrás e estou vendendo agora. Position Trade. Ou há 6 meses atrás e estou vendendo agora. Position Trade, tá? O Swing Trade, o objetivo do investidor é fazer operações de curto ou médio prazo. Então, se eu comprei uma ação hoje e vendi em uma semana, Swing Trade. Se eu comprei uma ação hoje e vendi depois de um mês, Swing Trade, tá? Se eu vendi uma ação hoje e vendi amanhã, comprei uma ação hoje e vendi amanhã, Swing Trade. Tudo que não é feito no mesmo dia, Swing Trade. Operações um pouco mais longas, Position. E de longo prazo, Buy and Hold. E a gente tem o Day Trade. As operações começam e terminam no mesmo dia. Aí eu quero falar mais uma coisinha aqui com vocês sobre perfil de investidor. O perfil de investidor, ele vai derivar da sua compreensão sobre o mercado. Quanto mais você compreender o mercado, quanto mais você entender as regras, quanto mais você entender como funciona, maior vai ser a sua propensão a correr riscos, né? Por quê? Porque você vai saber controlar o risco, você vai entender, não é tão arriscado assim quanto eu pensava. Quando você não entende nada, você tem aquele perfil conservador, você só escuta falar que é perigoso, toma cuidado, que a Bolsa de Valores é muito difícil, muita notícia negativa. Cara, isso não é pra mim, eu sou conservador. Mas à medida que você vai aumentando o seu conhecimento, você vai se tornando mais moderado, depois arrojado e, quem sabe, até agressivo. Então, aqui, gente, o perfil de investidor é o resultado de uma análise das suas características em relação a investimentos e principalmente ao risco envolvido. Simples de ser obtido através de algumas questões. Vocês acreditam mesmo nisso? Eu trouxe isso aqui para vocês porque o perfil serve para indicar a carteira de investimentos mais adequada para você. Gente, é um questionáriozinho que é feito para você, para a pessoa que não entende nada, tá? Mas eu não concordo com isso aqui não. Eu concordo que você precisa buscar compreensão, entender como o mercado funciona, aprender a investir e aumentar a sua propensão a risco. Então, busquem conhecimento, tá? Só o conhecimento vai fazer com que você mesmo tome suas próprias decisões e entenda que esse risco aqui que eles falam não é tão arriscado assim como eles falam, tá? A gente precisa do conhecimento para reduzir aí esse medo. O medo deriva da falta de compreensão. Outra coisa importante, diversificação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque a diversificação ela reduz o risco. Você pode diversificar por classe de ativos, renda fixa, renda variável, câmbio, que é moeda, né? Fundos imobiliários, criptoativos, investimento no exterior. Você tem essa possibilidade de diversificar por classe de ativos e se você colocar no mercado de ações, você vai diversificar também as ações, tanto empresas como setor. Por exemplo, eu vou comprar, vou diversificar. Aí eu compro Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Banco Inter, Santander. Gente, mesmo setor. Acontece um problema no setor, alguma coisa que afeta esse setor, você está exposto só a um setor, né? Então, não. Então, nós vamos diversificar empresas e setor. Então, vamos lá. Eu vou colocar empresa de energia, eu vou escolher de mineração, eu vou escolher seguridade, financeira, telefonia. Eu vou montar uma carteira diversificada em termos de empresa e setor. Isso aí reduz o risco, buscando escolher as melhores empresas de cada setor, ok? Eu trouxe aqui, gente, um breve introdução a esse mercado, algumas coisas que eu acho importante de vocês entenderem. Aos poucos eu vou aprofundando, vou trazendo mais informação, porque é isso, eu quero que as pessoas do Brasil não tenham conhecimento sobre o mercado financeiro. É um problema muito grande, porque isso facilita a manipulação do nosso mercado. Mostrei para vocês como nossas empresas, as grandes, as maiores, as melhores, elas estão com o capital estrangeiro. Eu mostrei para vocês como eles dominam o nosso mercado, mais de 50% das negociações na bolsa são feitas por eles. E esse desconhecimento do brasileiro em relação à bolsa de valores faz o quê? Faz com que o brasileiro seja fácil de ser manipulado. Então, aprender sobre o mercado financeiro, aprender sobre a bolsa de valores é urgente no Brasil. Urgente, tá? Então,
Não tem como um país prosperar com as pessoas com a mentalidade que o brasileiro tem. Não saber o básico de investimentos. Então é isso, gente. Vamos continuar aqui conversando mais e mais, cada vez mais sobre o mercado financeiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.